o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então veja, o apóstolo Paulo aqui está exortando os crentes, né, de todo o mundo, aonde essa carta chegaria, para que nós fôssemos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então a primeira coisa aqui que chama a atenção nesse pequeno versículo, nessa porção das Escrituras, aliás, eu queria fazer uma oração primeiro, amém? Baixa a sua cabeça aí. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito venha falar conosco, ó Pai, trazendo revelação e pão dos céus, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então veja, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que todo crente, onde essa carta chegasse, a expectativa do apóstolo Paulo é que ele encontrasse pessoas trabalhando na obra do Senhor. Uma vez que você conheceu a Cristo, uma vez que você se converteu e agora você passa a ser um cidadão celestial, é natural, se você realmente entendeu o seu papel, que você esteja na obra do Senhor. Não há crente que não é chamado para fazer a obra do Senhor. Se você olha, por exemplo, quando Jesus vai falar do reino dos céus e pega lá em Mateus 25, e ele pega a parábola dos talentos, ali fala que aquele senhor que ia se ausentar, ele chama todos os seus servos, e a cada eles ele confia uma porção das suas riquezas. E aí você vai ver no final daquela parábola que ele chama aqueles servos para fazer contas, e a expectativa daquele senhor é que todos os servos tenham feito algo com aquilo que receberam. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja, a expectativa dele é que essa carta encontre uma igreja onde os membros, cada um tem parte na obra do Senhor. E aí é importante você entender que a obra do Senhor, ela não é feita no púlpito, ela não é feita apenas nos instrumentos, mas ela é feita de diversas formas, né? Eu costumo falar que é a multiforme expressão do corpo de Cristo, né? Que se manifesta de diversas formas, mas todo crente, de alguma maneira, ele está envolvido na obra, quer queira ou quer não. E aí a exortação dele, você vai ler nos versos anteriores, ele está falando de uma perseguição, mas aí ele fala o seguinte: olha, eu quero dizer para que você permaneça firme, porque tudo que você fizer, ainda que você não esteja vendo o resultado agora, eu quero dizer que tudo que você fizer na obra do Senhor não será em vão. E aí eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós já despendemos nossas energias e fizemos coisas nas nossas vidas que foram trabalhos que não se aproveitaram, coisas que a gente fez errado, negócios errados, decisões que não foram as mais acertadas e coisas que a gente depois acreditou que era o caminho certo e o negócio chegou lá, não foi bem o que a gente queria, e foi um tempo perdido, ou um dinheiro desperdiçado, ou alguma coisa que não teve o resultado. Mas o apóstolo Paulo fala que todo o trabalho na obra do Senhor, ele não vai ser desperdiçado. Amém? Porque veja, Deus não está necessariamente interessado no resultado, mas Deus está interessado que nós sejamos coparticipantes da sua obra. A começar que a Bíblia fala que Deus não é servido por mãos humanas, mas Ele escolhe dar um privilégio aos filhos. Os irmãos entendem que trabalhar na obra é um privilégio. Então veja, Ele dá um privilégio aos filhos de poder ajudar, e ajudar entre aspas, tá, irmãos? Porque eu costumo brincar que a gente mais atrapalha do que ajuda. Tem gente que fala, e a igreja de Tampa vai bem? Eu falei, vai muito bem, apesar de mim, apesar de nós. Porque veja, não há nada que a gente possa fazer para servir a Deus, mas ainda assim Ele permite. Então, esse trabalho, ele, como é o próprio Senhor quem propõe ele, não tem perigo dele dar errado. Então ele está falando, tudo que você fizer, tudo que você se envolver na obra, não será em vão, ou seja, será contado como aquilo que você fez.
Não é maravilhoso isso, irmãos? Quantas vezes a gente se lança em projetos, em coisas, a gente não sabe o resultado, mas aqui fala que, olha, o que você fizer para a obra de Deus, ainda que talvez os seus olhos não contemplem, vai ser contado, vai ter um resultado profícuo, vai ter um resultado positivo, irmãos. Essa é a minha alegria de estar fazendo a obra do Senhor nesse lugar aqui. Eu não sei se eu vou poder enxergar tudo aquilo que Deus vai fazer através de nós aqui, mas eu tenho certeza, quando eu chegar nos céus e enxergar tudo aquilo que foi consequência daquilo que nós estamos fazendo aqui, eu vou ter a certeza, não foi em vão. Então, sabe, e esse é o convite para que a gente se envolva na obra. Todo crente, ele precisa estar envolvido na obra do Senhor, cada um fazendo o quê, pastor? Eu não sei. Cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um ministério diferente. Agora, não existe o ministério de não fazer nada, irmãos. Não existe o ministério do espectador. Mas veja, cada crente, nós falamos isso, é a visão da nossa igreja. Cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. De alguma forma, tem algo para que você venha fazer no corpo. Amém? Agora, a exortação qualquer, irmãos, ele começa falando, sede firmes, constantes, sempre abundantes. É sobre esses 3 tópicos que eu queria falar hoje, né? E como eu falei, por que é importante? Primeiro porque a gente vai chegando nessa época do ano, parece que o fôlego já está acabando, né? O ritmo já não é mais o mesmo, a gente muitas vezes está cansado, mas eu quero dizer que o que faz diferença na sua vida não é o que você começa, é o que você termina. Quantas pessoas já começaram projetos? Aliás, a nós mesmos, sejamos sinceros, quantas vezes nós tomamos decisões e falamos, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você já imaginou se tudo que você se propôs a fazer, você tivesse ido até o fim? Então veja, o que vai fazer diferença na nossa vida não é o que começa, mas é aquilo que termina. Então veja, nós precisamos entender que muitas vezes a vida cristã, ela não é apenas uma caminhada, uma corrida de 100 metros rasos, mas ela é uma maratona, e por isso é importante essa exortação que a Bíblia nos traz hoje. Então a primeira coisa é para que nós sejamos firmes. Sabe o que é firmeza? Firmeza fala de decisão. Então tudo começa com decisões, irmãos. O que nos mantém são decisões que nós tomamos. Então veja, quantas pessoas falam, eu gostaria de fazer tal coisa, né? Mas assim, a pessoa nunca se levantou, nunca procurou, né? Eu me lembro que uma vez alguém me procurou e falando, eu quero, eu trabalhando, né, com o meu negócio secular, falou, eu quero fazer isso, né? Eu falei, ok, então está aqui os livros que você precisa ler, está aqui as coisas que você precisa estudar. Aliás, um livro eu comprei, dei para a pessoa, pergunta se leu algum livro. Sabe, então, às vezes nós temos muitas vontades, mas deixa eu dizer, o que sustenta você são as decisões. E quando a gente fala de decisões, a gente fala de firmeza, né? Me lembro de um amigo meu, que ele morava em São Paulo, ele ia para a nossa cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, são 1.000 quilômetros. E ele, fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, irmãos, não é assim, você fala, eu vou ali e pego o carro e sai, né? Você se prepara para essa viagem. Ele se preparou, acordou cedo, provavelmente, no Brasil as pessoas começam a viajar cedo, né, para chegar até a noitezinha. E no meio da viagem, lá em São Paulo, ele passou na frente do Hopi Hari e decidiu parar e ir para o parque. Eu falei, que firmeza de decisão, né? Você vai para um lugar, aí, viu um negócio aqui, já desviou e entrou. Mas você sabe, essa é a história de muita gente, irmãos. Quantas vezes a gente, queria fazer tal coisa, mas aí você não leva adiante aquilo, não leva a sério. Você sabe, mês passado não, umas 3 semanas atrás, eu estava lá em Fort Myers, foi a comemoração dos 10 anos da nossa igreja lá em Fort Myers, né? E uma coisa que o pastor Rafael, que é o pastor de lá, falou, que me chamou muita atenção. Ele falou, 10 anos, ele e a esposa dele fizeram uma das ministrações à noite,
E ele colocou assim, 10 coisas que nós aprendemos nesses 10 anos de ministério, né? E uma delas era perseverança. E uma coisa que ele falou me chamou muita atenção. Ele falou, não tem como algo que você se dedique 10 anos que não dê certo. Se você se dedicar 10 anos a qualquer coisa, vai ter que dar certo, irmãos. Então, muitas vezes, nós não temos firmeza. No primeiro vento contrário, no primeiro problema, na primeira adversidade, nós deixamos de fazer aquilo, porque não temos firmeza. Então, a primeira coisa, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de cristianismo, e por isso que nós talvez dedicamos tanto do nosso tempo ao ensino, ao estudo, você precisa ter convicções daquilo que você está fazendo, daquilo que você acredita e daquilo que nós somos, para que você possa saber onde você vai. Sabe, eu me considero crente desde pequenininho, porque já fui criado num lar evangélico. Isso foi um privilégio, mas ao mesmo tempo, né, tem aquilo que a pessoa já acha que não precisa ter um encontro com Jesus ou alguma coisa. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sou crente, conhecia, né, passei a minha infância ouvindo histórias bíblicas, né, depois a minha adolescência frequentando igrejas. Mas eu falo com honestidade para os irmãos, eu realmente entendi o cristianismo, entendi o meu papel, entendi tudo a respeito do reino de Deus aos 32 anos de idade, quando eu fui fazer esse curso que a gente ministra aqui todo ano, que é o curso de maturidade no Espírito. E veja, eu já era crente lá dos primórdios, lá da carochinha, dos corinhos, conhecia toda a Bíblia, irmãos. Mas teve um momento que Deus me deu clareza a respeito de algo, e a partir dali eu pude fazer as coisas com convicção. Porque veja, se você não é convicto, como é que você faz as coisas? Como é que você vai trabalhar para o reino, se você não tem certeza dessa história mesmo, de reino milenar, que Jesus vai vir, que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo? O pastor falou, mas não sei se é bem assim. Sabe, se você tem essa posição, você nunca vai realmente investir com convicção nessas coisas. Você só pode ser firme daquilo que você é convicto. Sabe, eu estou dizendo isso porque é importante você ter convicção daquilo que você está fazendo. Você já parou para pensar? Você acorda todo domingo de manhã, vem aqui, podia estar dormindo em casa, tranquilo. E se você estiver perdendo seu tempo? Sabe, nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Então, a firmeza é o primeiro passo para aquele que quer crescer, que quer frutificar, que quer ser realmente, veja, nós estamos falando aqui de um conceito bíblico que se aplica em qualquer área da sua vida. Me lembro também de um livro que eu li, e aquele autor fala assim, conselhos para meu filho, né? E aí ele tinha os tópicos, né? E ele explicava, né? Mas um título que me chamou muita atenção, nunca entre numa piscina pela escada. Alguém já ouviu isso? Coisa de doido mesmo, né? Oh, meu Deus. E eu fiquei com a Andressa meditando nisso. O que ele quer dizer com isso? Nunca entre numa piscina pela escada. Óbvio que não estava falando de piscina, nem de tomar banho. Mas aquilo que você for fazer, pula de cabeça. Faça com convicção. Não vai, vamos ver se vai, se não vai. Sabe, tenha firmeza. Seja alguém posicionado, porque vão vir os testes. Não se engane você. Nós estamos falando do reino dos céus, e em oposição existe um outro reino aqui na terra, que é chamado de reino das trevas. E todas as vezes que para o reino dos céus avançar, o reino das trevas precisa recuar. Nós estamos assistindo agora a guerra na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia. Eu vejo as notícias, assisto nos jornais aqui, a respeito, né, das batalhas, e a Rússia toma uma cidade, aí vem a Ucrânia e repele aquele exército, e empurra ele e toma de volta aquela cidade. O reino dos céus e o reino das trevas é da mesma forma, irmãos. Para que o reino dos céus se avance, você precisa acuar o reino das trevas. Então eu vou dizer o seguinte, toda decisão que você tomar, todo passo que você desejar dar em direção a qualquer lugar,
você vai enfrentar resistência do inferno. Porque, velho, para fazer para baixo não precisa de ajuda, meu irmão. Para levar a tua vida para as coisas ruins, para levar para o que não presta, para te afastar da fé, não precisa fazer esforço nenhum. Então, toda decisão, por que é importante a firmeza? Toda decisão que você tomar vai ser testada. Não se engane a respeito disso. Você veio num apelo aqui, você decidiu, não, eu quero isso. Você vai botar o pé ali para fora, o diabo vai testar. Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar tirar essa decisão da sua cabeça. Ora, foi assim com Jesus, não vai ser conosco, irmãos? Jesus ele foi levado no Rio Jordão para ser batizado. A Bíblia fala que os céus se abriram, uma pomba desceu sobre ele, a voz do céu falou: esse é o meu filho amado, em quem te compraz. Dali a pouquinho você andou uns versículos a mais na Bíblia. O que está acontecendo na vida de Jesus? O diabo está questionando aquilo que Deus falou com ele. Se é filho de Deus, faz essa pedra aqui transformar em pão. Então toda decisão, toda convicção, tudo aquilo que o diabo põe, a Bíblia fala, Jesus ilustra isso numa parábola que fala que a palavra de Deus é como uma semente que cai na beira do caminho, as aves do céu vêm tentar roubar ela de você. Então se você não tiver firmeza, você não sai do lugar, você não vai a lugar nenhum. E como eu falei, não é só na obra do Senhor, mas em qualquer coisa na sua vida. Então nós precisamos ser pessoas decididas, convictas, posicionadas. Agora, não se engane, irmão, isso só vai acontecer se você entender aquilo que nós estamos fazendo. Não adianta você falar: não, eu acredito em tal coisa. Aí vem um cara, faz uma pergunta, você te desmonta todinho. Pois é, não sei se é bem assim. Então, deixa eu chamar meu pastor aqui para falar com você. Por isso é importante nós sermos. A convicção, ela não é apenas uma decisão, mas ela é fruto de algo que nós construímos em nós mesmos, através da meditação na palavra, da oração, da experimentação, da experiência com Deus. Quando o apóstolo Paulo fala: bem sei em quem tenho crido, ele falava com propriedade. Não era um Jesus, não era um mover de terceira mão. Eu falo o evangelho de segunda mão, contado por outros. Ele tinha experiências com Deus. Por isso ele podia passar por todo tipo de tribulação. Ele tinha convicção, ele sabia que ele ia reinar, que ele ia ser recompensado. Podia ser o que for, nada abalava a fé dele. Então é importante a gente passar por uma imersão do evangelho, não apenas viver um evangelho que é de pregação. Irmãos, a pregação é só o combustível. Eu estou jogando a gasolina aqui, mas é você que tem que viver as experiências com Deus. Você que tem que viver o evangelho, para que você tenha próprias convicções. Você que tem que ter convicção em oração. Sabe quantas pessoas já depois falaram para a gente, que vieram aqui na igreja, acharam a gente meio esquisitão, não queria ficar, Deus foi orar e Deus falou: é lá mesmo para você ficar. Aquele pessoal é de Deus. Acabou, cara. Convicção. Convicção, você está em dúvida ainda se aqui é seu lugar? Vai orar, filho. E se não for, está abençoado. Não quero Jonas aqui não, também, para afundar o barco. Mas faça com convicção. Faça com convicção. Sabe, Deus não gosta de mornidão. Ou é sim, ou é não. Então, veja, porque se você não é alguém convicto, se você não é alguém arraigado, posicionado, você nunca vai frutificar. Você vai ficar enrolando a sua e a minha vida. Porque eu vou ficar pegando no seu pé, né? Mas você também não vai frutificar, porque não tem firmeza. Só frutifica, só cresce quem tem firmeza, quem está posicionado. Amém? Agora, vamos para o segundo passo então. Constância, né? Veja, firmeza não é a mesma coisa do que constância. E aí eu estava pensando a respeito de algum exemplo bem simples para poder falar para os irmãos. O exemplo que me veio à cabeça foi de academia, por mais paradoxal que seja. Aliás, eu quero dizer para os irmãos que eu comecei a fazer academia no dia 20 de dezembro do ano passado. Ninguém começa a academia no dia 20 de dezembro. As pessoas falam assim: não, eu vou começar a academia no ano novo. Mas veja, a sua própria decisão já é uma procrastinação. Quem quer fazer, faz na hora.
Ano retrasado eu comecei a fazer uma dieta no dia 1º de novembro. Ah, mas e as festas? Falou, não importa. Vou esperar 2 meses, você já começa procrastinando. O que você tiver que decidir, não espera o dia 1º de janeiro, não. Faça agora. Faça agora, faça da maneira certa. Então, eu estava pensando a respeito de academia, né? Então, veja, eu posso tomar uma decisão e ser firme na minha decisão. Falar, não, eu vou fazer academia. Mas eu posso, apesar de ser firme, não ser constante. Os irmãos entenderam? Eu tenho firmeza, eu já decidi, eu me matriculei, é essa academia, eu tenho a consciência, eu tenho a firmeza que eu preciso. Mas eu posso ir um dia, aí eu falto outro, aí eu vou outro. Mas eu tenho consciência, eu sou firme, eu sei que é aquilo que tem que ser feito. Mas apesar de firme, eu posso não ser constante. Aliás, outro exemplo que eu pensei foi da minha própria vida. É que é ruim falar de si mesmo, mas eu me lembro quando a gente teve essa decisão, quando eu entendi, né, aos 32 anos, nós tivemos firmeza da decisão e tivemos constância, porque nós não apenas decidimos viver como missionários, mas pulamos de cabeça na obra e fomos constantes. Todo dia a gente estava envolvido na obra e o tempo todo. Então, firmeza, constância, não é a mesma coisa que firmeza. Você pode ser alguém firme, você pode ser alguém convicto da sua fé, você pode crer e saber exatamente todas as coisas, mas você pode não ser constante. Você pode ser alguém intermitente. Não, eu vou só no domingo, ou eu vou só participar de tal coisa. Mas constância é algo extremamente importante, porque a constância, ela constrói todas as coisas que precisa. Veja, quando Deus estabelece, quando Deus estabelece para a nossa igreja determinada agenda, é porque Deus entende que é aquilo que nós precisamos, irmãos. Entende que é o alimento que precisa ser ministrado, é aquilo que nós precisamos para nos fortalecer e crescer. Mas se você pode ser firme, mas você não é constante, você não está envolvido, você não está participante, você fica de fora, apesar de convicto. Então veja, o primeiro problema é um problema de direção. Quem não é firme não tem a direção certa. Ele vai, como Tiago fala, né, vai ser levado de um lado e para o outro. Mas a segunda questão é o seguinte: você pode ter a direção certa. Se você não tiver constância, você não avança. Você não avança. Você pode... Aliás, lembrei de um outro exemplo agora aqui. Eu me lembro, eu era professor, eu dava aula de direito no Brasil. E eu perguntei uma vez para uma aluna, não sei... Oi, tudo bem? Ela, não sei o que ela comentou, que ela estava na 2ª faculdade dela. Eu falei, e qual que é a outra que você fez? Ela, enfermagem. Eu falei, tudo a ver com direito, né? Enfermagem e direito. Se fosse um médico, aí o médico erra, ela já processa o médico, não sei. Enfermagem e direito, nada a ver uma coisa com outra, irmãos. Mas veja, ela dizia que estava convicta na faculdade de direito agora. Então ela podia ter firmeza, podia saber exatamente o que queria. Se não tivesse constância, ela não ia sair do lugar. Entenderam a diferença entre firmeza e constância? Firmeza te dá direção. Constância é o que vai paulatinamente, é o caminhar cotidiano, é aquilo que vai te fazer crescer e avançar. Porque veja, a vontade de Deus é que a gente cresça e avance. Então, você não pode ser a mesma pessoa de 5 anos atrás. Eu não posso ser a mesma pessoa de 5 anos atrás. O mínimo que se espera é que eu tenha crescido, avançado, aprendido e me aprofundado na fé e no crescimento. Então, o que traz isso é constância. Tem um slogan que a gente fala na nossa igreja que é o seguinte: vencedores fazem todos os dias aquilo que perdedores fazem ocasionalmente. Né? Então veja, tem coisas que todo mundo dá conta de fazer. Por exemplo, na academia todo mundo dá conta de fazer, mas só vai fazer diferença para aquele que tiver constância.
Então não é apenas fazer, mas é fazer com constância. O evangelho só vai fazer diferença na sua vida se ele for algo constante, um aprendizado constante, algo que é construído dia após dia. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Você pode estar convicto, você pode ter firmeza, sim? Você pode ter uma fé inabalável. Eu sei onde eu quero ir, eu sei, eu conheço e tudo. Mas se não tiver constância, o negócio não vai andar. Quantas vezes pessoas, procuram e a gente fala, não, eu quero servir, eu quero fazer isso na igreja, eu já entendi o meu chamado, pastor, é isso mesmo. Geralmente tem um louvor bonito como esse aqui, o cara está cheio de Deus, e aí ele vem um dia, aí no outro dia ele já vem mais ou menos, porque chegou atrasado, aí no outro ele já quase não vem, não tem constância, não tem como se construir algo em cima de uma base que não tenha frequência, não tenha constância, não tenha um ritmo. Sabe, isso é importante no trabalho de Deus. Sabe, você é alguém constante? Você é alguém constante no seu trabalho? Você é alguém constante na igreja? As decisões que você toma, você segue elas até o fim? Você executa elas? E por último, abundantes. O que está falando de abundância, irmão? Você sabe, são 3 coisas totalmente diferentes. Você pode ser firme, você pode ser constante, mas ainda assim você pode não ser abundante. Como assim, pastor? Você pode ter direção, firmeza. Você pode ter frequência, você pode ser alguém envolvido, mas ainda assim você pode ser alguém que não é entregue totalmente à obra. Você pode ser alguém limitado, você pode ser alguém que faz as coisas com muita parcimônia, ou, você sabe, a palavra, aquilo que é mediano, a palavra medíocre vem de mediano. Você pode ser simplesmente medíocre no trabalho de Deus, ou seja, você não se dá aquilo. Lembrando que Deus ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Esse é um problema, irmãos. Deus não divide espaços. Você vai ter uma experiência genuína, transformadora com o Evangelho de Deus, quando você se entregar totalmente, em abundância. Você quer dizer que eu tenho que largar tudo e ser um missionário agora, viver da obra? Não estou dizendo isso. Mas Deus precisa ser o centro da sua vida. Todas as coisas têm que girar em torno disso. Se você é um empresário, você é um empresário para Cristo. Se você é um professor, você é um professor para Cristo. Se você é um pregador, você é um pregador para Cristo. Mas veja, não importa o que você faça, Cristo, a obra de Deus, precisa ser o centro. Então veja, você pode ser firme e constante, mas você tem que ser abundante. Ou seja, não é medir esforços, medir a si mesmo para o envolvimento na obra, mas é alguém que se entrega completamente à obra do Senhor. Alguém que entendeu que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, então não há outro caminho, não há outra coisa a fazer além do que a obra de Deus, ainda que secularmente esteja envolvido em assuntos momentâneos, mas no fim todas as coisas convergem para a obra de Deus. Então aqui fala que abundância é aquele que realmente entendeu a obra, entendeu que Cristo é tudo em todos e que nós precisamos nos entregar a esse propósito, irmãos. A Bíblia fala que um soldado, ele não pode estar preocupado com as coisas seculares, ele não vai focar na guerra. E deixa eu dizer, se você entendeu céus e terra, inferno e o reino dos céus, você tem que levar em conta que as coisas daqui são coisas momentâneas e que nós estamos lutando e lidando com coisas que são superiores e transcendentes a essa nossa própria existência fugaz aqui na terra. É algo transitório que nós estamos vivendo aqui. Por isso nós precisamos nos investir dessa forma para que nós façamos a obra de Deus. Firmeza, convicção nas coisas, constância, mas também abundância. Temos que ser abundantes no reino.
Sabe, no reino dos céus não existe não existe escassez no reino dos céus. Isso é uma das coisas que mais me impressionam. Em Canaã não existe escassez. E muitas vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam na nossa vida. E eu fico pensando quando os fariseus perguntam para Jesus: olha, você está dizendo que você é um rei, onde é que fica o seu reino? E Jesus, em outras palavras, fala: o meu reino não é visível, mas o meu reino, ele é espiritual. Ninguém vai dizer o reino dos céus está aqui ou acolá. Mas por alguma razão, alguns crentes ainda estão esperando a manifestação do reino. Sendo que quando Jesus veio o reino dos céus já foi estabelecido. Mas por que alguns têm tanta dificuldade em acreditar que o reino dos céus foi estabelecido? Porque não vivem no reino dos céus. Porque ainda vivem no reino humano, que é o reino da escassez. Ainda vivem no deserto. Você sabe, o deserto foi um grande treinamento para as pessoas. Foi um grande treinamento para aqueles homens que eram escravos se tornarem os príncipes e as princesas do Senhor. E é interessante que toda aquela geração que tinha como referência o Egito, que era escravo, eles não conseguiram mudar a mente deles, porque o reino dos céus é isso. A Bíblia fala: transformai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Transformai-vos, lá no grego é metanoeu, ou seja, mude a sua mente. Aliás, toda vez que você vê na sua Bíblia arrependimento, é transformai-vos. Não sei por que traduziram desse jeito. Mas o reino dos céus, para que você possa entrar nele, você precisa passar por uma mudança de mente. Talvez a mudança mais difícil de ser conquistada é você sair do reino de escassez, que é o reino natural, e entrar no reino dos céus, que é o reino de abundância, onde as coisas fluem. Deus não faz nada de forma limitada. Sabe, às vezes a gente tem medo, porque nossa mente ainda está, o setup dela, né, ela ainda está moldada no reino da escassez. Mas Deus quer nos trazer para o seu reino, o reino de abundância. Por isso a Bíblia fala: sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe, você foi chamado para esse reino de abundância. Sabe, você foi chamado para a obra do Senhor. Porque esse é o único empreendimento, irmãos. Sabe, eu quero dizer que todo o resto, quando você encontra essa perspectiva, todas as demais coisas se tornam secundárias. E os irmãos me conhecem, sabe, eu não sou da apologia da teologia da pobreza, não, eu acredito muito pelo contrário, na teologia da riqueza. Eu creio que servir a Deus traz prosperidade, mas traz em cima de princípios corretos. Prosperidade vai vir quando você se voltar para o reino, porque senão ela se torna um ídolo em você, e ela começa a competir com Deus. Não, Deus, Ele mesmo vai prover. Quando você vê a primeira criação, a primeira dispensação, a Bíblia fala que Deus abençoa o homem e diz: crescei, multiplicai e sedes frutíferos. Né? Adão, ele peca, ele não cumpre o propósito, aí vem Noé, Deus fala a mesma coisa para Noé lá em Gênesis 9. Crescei, multiplicai, povoai a terra, seja frutífero. Né? E aí fala que, em vez de espalhar, foram construir aquela torre de Babel. Né? E eles falam assim: olha, construamos para nós uma torre, e para que a gente possa alcançar o céu, e para que o nosso nome seja célebre. Né? O ser humano querendo exaltar o próprio nome. Mas é interessante, na terceira dispensação, quando Deus vai começar com Abraão, lá em Gênesis 12, o próprio Deus fala, Abraão, mesma coisa que ele falou em Gênesis 1, em Gênesis 9, agora Deus fala de novo para Abraão em Gênesis 12. Né? Eu farei de ti uma grande nação, você vai encher a terra, mas Deus fala uma coisa, fala: e engrandecerei o teu nome. Se é isso que você quer, eu vou fazer. Sabe, muitas vezes a gente fica procurando as coisas, procurando realização, procurando, às vezes de forma até correta. Não, pastor, eu estou preocupado com a minha aposentadoria, eu estou preocupado com o meu futuro. Deus fala: eu vou fazer. Você cuida do meu reino. Aqui eu sou autossuficiente.
todas as coisas vão ser acrescentadas quando você buscar o reino dos céus primeiro. Sabe, por isso, o convite que o Senhor faz para nós é o quê? Que nós nos lancemos na obra do Senhor. Sejamos firmes, constantes e abundantes. O nosso trabalho não será em vão. Deus vai ter recompensa. Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de você. Sabe, nós temos um problema, uma pretensão, né, adâmica, que é querer cuidar de nós mesmos, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós continuamos comendo até hoje, quando na verdade Deus, Ele quer ser o nosso supridor, Ele quer ser aquele que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, e muitas vezes não na hora que nós queremos, mas na hora que nós realmente temos que receber aquelas coisas. Mas a maneira como Deus faz isso é nos chamando para nos envolver com a sua obra. É nos chamando para perto. A maneira que Deus nos traz para perto de si é quando nós entendemos quem nós somos, entendemos qual que é o projeto de Deus, qual que é o projeto da igreja. E esse é o projeto que é executado pelos filhos. Alguns já entenderam, irmãos. Esses que entenderam, a Bíblia chama de filhos maduros, chama das primícias, né? E o meu desejo é que a nossa igreja toda esteja entre esses, que são filhos maduros, que entenderam a obra do nosso Pai. Firmeza, constância e abundância. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.